Boa noite, irmãos. A paz de Cristo. Boa noite. Eu vou gravar esse vídeo aqui para narrar um pouquinho da experiência que eu tive com as ovelhas do Rubens Sodré, os seguidores do Rubens, que eu conheci uma turma aí na internet. Convivi com eles um curto período aí de 3 meses, via Hangout, a gente participando de algum Hangout, acompanhando o Face de alguns, a experiência de vida de alguns compartilhado online, outros compartilharam mais offline, porque é uma característica de uma pessoa que segue o Rubens ser um perfil online, outro perfil offline, terem várias mazelas por baixo do tapete, usar muito de mentira, de muito egoísmo, de muito orgulho, de muito eu e nada de nós, nada de nós. Não sabem considerar o outro superiores a si próprio, considerar todos superiores a si próprio, não entendem a verdade que há no verdadeiro evangelho, a mensagem do verdadeiro evangelho. Evangelho significa boa notícia, boas novas. Essa boa notícia que o Messias nos trouxe, que o Filho de Deus nos trouxe, que Jesus Cristo nos trouxe, é amar como ele amou, dividir o pouco ou muito, dar outra face. Não é saia de um local, nem vá para um local, é amar. E as pessoas que amam e entendem essa mensagem do Messias, consequentemente elas vão buscar um lugar para se reunir, para ali tocar uma música, cantar se quiserem cantar, ficar em silêncio se quiserem ficar em silêncio, dançar se quiserem dançar, ficar parado se quiserem ficar parado. E as pessoas são inimigas disso, são inimigas dessa eclésia, desse ajuntamento, dessa igreja. As características dele, por exemplo, eu vou falar mais da experiência que eu tive, de eu passar de um jovem chegar ao ponto de dizer que o Hangout dele tinha 1 milhão, 2 milhões de compartilhamento no Twitter. Esse jovem tem 32 seguidores no Twitter. Chegar ao ponto de não ter nenhum compartilhamento no Twitter, ele dizer que teve dois. Mandar pessoas dar abraço para tal igreja que estavam transmitindo, sendo que estava mentindo a todos. Pessoas que vomitam e vomitam palavrões, palavras de ofensas, e depois vai no YouTube e grava um vídeo condenando quem fala palavrão. Chega ao ponto de falar que briga, que quebra o pau com a própria mãe de 84 anos que é vítima de Alzheimer, e depois quer dizer que conhece a verdade, que isso é a verdade. Eles apelidaram a noiva de Cristo de sistema religioso. E esse senhor, que já é um senhor de idade, já era para ter experiência de vida, não precisava nem de aprender nada com a religião, a própria vida tem ensinado, mas ainda não aprendeu nem com a vida. Parece que é aquele tipo de pessoa que nem crucificado arrepende, aquele perfil de ladrão que nem crucificado arrepende. Vai despertar ou vai ir pro lago de fogo e enxofre sem despertar. Infelizmente, não falo por ódio, eu desejo que essas pessoas se arrependam, peçam perdão, largue a mentira e busque a santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Não é a igreja que vai te salvar, não é sair da igreja que vai te salvar, é o Messias que salva. E uma característica da pessoa ser salva é mudança de caráter. É o Espírito Santo de Deus que salva, é ele que sela para a salvação. Essas pessoas negam o Espírito Santo de Deus, negam os dons do Espírito Santo de Deus e, como consequência, não produz os frutos do Espírito Santo de Deus. É mentira em cima de mentira, falsidade em cima de falsidade, engano em cima de engano, distorção da palavra em cima de distorção da palavra, vanglória em cima de vanglória. Falam uma coisa, fazem outra, entendeu? Não abandonam os prazeres da carne, não abandonam o mundo, são amigas do mundo e querem ser inimigas de Deus. Inimigas são da igreja, da eclésia, da noiva de Cristo. Não interessa se é a noiva de Cristo. A gente vê lá em Apocalipse que a carta às 7 igrejas, o Messias chama uma igreja de pobre, cega, nua e desgraçada. Mas é noiva, é igreja, e ele fala no final assim, ó: se não se arrepender, virei a ti, tirarei seu candeeiro. É o que? Vai deixar de ser igreja. Mas se ele vir tirar, eles querem tirar o candeeiro das igrejas. Eles querem tirar o candeeiro das igrejas, querem tirar. Eles são como os inimigos de Israel, querem tirar, varrer Israel do mapa, querem varrer a igreja do mapa.
seguem o Rubens Sodré e seguem tão bem o Rubens que até na falta de caráter, no amor ao dinheiro, na conduta familiar, na conduta com a esposa, eles seguem. Até nisso. Que é um cara que se envolveu, ainda casado, se envolveu com outra, coisas desse tipo, coisas que aqui eu não tô aqui para julgar e dizer que isso o cara vai pro inferno por causa disso. Não. Se arrepender, tá perdoado, irmão, mas se não se arrepender, vai pagar por isso. E uma coisa é você praticar e ir pra internet condenar outros que praticam. E eles classificam todos os pastores como os cães gulosos. Essa camisa aqui, ó, eu recebi do amado pastor Passal, lá de Guiné-Bissau. Um pastor abençoado, pastor Wesley, trouxe para mim, que estava lá fazendo um trabalho maravilhoso, cuidando de criança, entendeu? Cuidando dos famintos, cuidando do órfão, cuidando da viúva, cuidando do pobre. Pastor, como o Messias mesmo mandou que Pedro apacentasse as ovelhas, existem pessoas que estão apacentando, existem pessoas que estão cuidando. Mas esses mesmos que condenam e dizem que não há pastor, já me confessou que a filha estuda numa escola da Adventista do Sétimo Dia, que ele prefere que essa mesma filha se case com alguém evangélico que congrega em igreja. Aí eu disse pra ele, porque pessoa que fala mal de pastor fala de igreja, pra você é bom pra hangout, mas pra casar com sua filha não, né? Ele deu risada e falou, falou que é muito bom o pastor de lá, que o pastor ora com a filha dele para poder fazer prova. Esse tipo de hipocrisia que está aí na internet. Eu quero falar para você que talvez está enganado, teve um trauma na igreja, no ajuntamento, na eclésia que você estava, e está generalizando, achando que todos são iguais, porque essas pessoas generalizam. Eles falam que todas são iguais, que todos os pastores são iguais, que ninguém presta. E quando você olha para eles, são literalmente aquilo que o Messias falou. Tem gente que vai querer matar vocês, julgando tá fazendo favor a Deus. Eles querem matar a igreja, julgando está fazendo favor a Deus. Eles estão com um caminhão de brita no olho, tentando tirar um cisco de alguma igreja, de outra igreja. São levianos, mentirosos, mentem uns aos outros, enganam uns aos outros. E os enganados defendem enganados, ajudam enganados, odeiam a verdade, são inimigos da verdade. Eu falo de experiência própria que eu tive com esse povo. Tentei oferecer amor, oferecer amizade a eles. Eles sempre oferecendo arrogância, soberba, distorção da palavra. Não sabem digitar um texto em português. Falam que são advogados, que foram pastores, bacharel em direito. Depois já rebaixa. Que eu não sou advogado, não. Eu sou bacharel em direito, que eu não era pastor, não. Eu sou ancião. Aí quando você vai, então você fez faculdade, você fez direito. Já não é nem bacharel mais. Já não debate por escrito porque tem vergonha do seu português. Outro não consegue escrever um título do YouTube em português. E querem explicar hebraico. Querem explicar o Velho Testamento, querem traduzir o Antigo, as profecias, Gênesis, todos os mistérios do céu e da terra. Eles não sabem responder, não sei. Tudo que você pergunta tem uma explicação carnal e demoníaca e distorcida. Não tem humildade de dizer eu não sei, eu preciso aprender. Irmão, talvez você que está machucado, saiu agora de alguma igreja porque você sofreu lá, ou descobriu alguma podridão, porque o que eles chamam de sistema é o que contaminou a igreja, que é o sistema capitalista. Mas a igreja não é sistema, a igreja é noiva de Cristo. Ela tem uma contaminação pelo sistema, mas ela não é sistema. Talvez você está decepcionado com isso, aí você vem para a internet, você encontra esse tipo de gente que ao invés de cuidar da sua ferida, joga pus na sua ferida, que eles estão todo infeccionados. Eles estão completamente infeccionados. Então desperta tu que dorme, Cristo te esclarecerá. Foca na palavra, foca no jejum, foca na oração, ajuda o pobre, divide o muito ou pouco que você possui. Busca a simplicidade e a humildade. Se coloca no último lugar para Jesus te colocar no primeiro. Não se coloca no primeiro, não. Porque senão Jesus te coloca no último. Eles arrotam a arrogância. Falam mal um dos outros. Meu telefone tocava. O pessoal falava mal um do outro o tempo todo. O tempo todo, um falando mal do outro. E na frente ali no ao vivo. É uma harmonia, uma falsa harmonia. No ao vivo. Mesmo até no ao vivo tem vezes que eles se revelam. Mas já no offline é palavrões e declarações de ódio explícita. E muitas vezes
Aquele que declara ódio prefere que a filha case com aquele que está declarando ódio do que com o outro que ele declara amor, porque aquele ali é da igreja. É a hipocrisia em cima de hipocrisia, o fermento do fariseu, o fermento dos fariseus. Então, irmãos, eu não gravo vídeo aqui para doutrinar, para estabelecer verdades, mas como alerta, como desperta tu que dormes, para você saber talvez onde você está entrando, talvez você está conhecendo gente agora, talvez você está vendo os vídeos do Rubens agora, ou talvez você está ouvindo agora essa linha de os chamados de desigrejar. Eles falam em nome de uma verdade que tenham descoberto. Todos conheceram a Cristo nas igrejas e cospem no prato que comeram, cospem no prato, só exaltam os defeitos. Vem com aquela questão de sai dela, povo meu. Quem entende Apocalipse na simplicidade que é, entende que aquilo ali é os anjos, entende quem é a grande prostituta e sabe que na hora certa os anjos vão anunciar sai dela, povo meu. Não é a noiva de Cristo que é a prostituta. Ela pode ter prostitutos ali dentro, pode ter pastores que amam dinheiro, falsos pastores, falsos mestres, falsos apóstolos, mas Deus chamou um para apóstolo, outro para mestre, outro para... Eles anulam isso, não aceitam isso, diz que não há hierarquia, que são todos... Mas um quer doutrinar o outro e acaba doutrinando, acaba ali dentro, ali naquele sentimento faccioso, um seguindo ao outro. Não suportam um ao outro em amor e em harmonia, mas suportam um ao outro em hipocrisia, em falsidade. Então, irmãos, que fique aí o despertar. Vamos orar por esse povo, orar pelos inimigos da noiva de Cristo. Quando for orar pelos nossos inimigos, oremos sempre pelos inimigos da noiva de Cristo. Por esse movimento que nasce. Eles que não têm poder político, porque se tivesse iriam querer matar a noiva de Cristo. Eles não têm esse poder, graças a Deus. Embora eu acredite que o anticristo em breve vai dar esse poder a eles, eles serão um braço do anticristo. Serão um braço que aí irá manifestar melhor o que está dentro deles. Então vamos orar por esse povo, clamar ao sangue do Messias para que purifique-os, para que o liberte, que eles liberem perdão aos traumas que sofreram. E que sobre tudo isso prevaleça o amor, que o amor cobrirá a multidão de pecados. Então que oremos por eles, mas nunca nos deixando levar pelas fábulas malignas, pelos enganos, pelo distorcer da palavra. Creia na Bíblia, ame a Bíblia. Há erros de tradução? Há, mas são irrelevantes diante da essência, da mensagem que o Pai conservou para a gente ali. Então é amar a palavra de Deus, é respeitar a palavra de Deus, respeitar os personagens que estão ali dentro e buscar sempre em Deus a direção, amar o Espírito Santo de Deus. Essas pessoas são inimigas do Espírito Santo, por isso não têm os frutos do Espírito Santo. Dizem que o Messias nasceu de uma relação carnal, negam a essência do Messias, negam as Escrituras, negam o Espírito Santo. Dão ouvidos a doutrinas de demônios, distorcem as Escrituras. Então vamos orar para esse povo, irmãos. Orar, buscar a Deus, pedir a direção de Deus. E vamos focar no amor, vamos dividir o muito ou pouco que a gente tem. Congregar, não deixei as vossas congregações. Não deixei os vossos ajuntamentos, a vossa eclésia. Não deixei. Muitas vezes você não adaptou num lugar, vai em outro. Essa multiforma de Cristo manifesta na igreja é para isso mesmo. E não tente separar joio de trigo. Quem separa joio de trigo é o próprio Deus, senão você acaba arrancando trigo junto. Então, meu irmão, entregue o seu caminho a Deus e o mais Ele tudo fará. Vamos buscar a simplicidade e a humildade que há no Evangelho, assim como o amado apóstolo Paulo falou. Eu temo que a serpente, como ela enganou a Eva, ela vos engane, tirando vocês da simplicidade que há no Evangelho de Cristo. Então não vamos sair dessa simplicidade que há no Sermão da Montanha. Não vamos abandonar a simplicidade que há no amor, a simplicidade que há na gratidão, sendo grato, mesmo com erro de tradução, sendo grato a João Ferreira de Almeida e a outros que entregaram suas vidas para traduzir a Bíblia para nós. Vamos na simplicidade e na humildade, vamos parar de atacar a noiva de Cristo. Esse povo não ama a noiva de Cristo, são inimigos de tudo que se chama Deus. Está lá em 2 Tessalonicenses, o espírito do anticristo jaz no mundo, já está no mundo, e esses são frutos do espírito do anticristo que está no mundo. Então, meu irmão, vigia onde você está entrando. Eu passei um período lá com eles, pude falar do amor do Messias. Quem quis ouvir, ouviu. Quem não quis ouvir, não ouviu.
Agora, graças ao Messias, ele me tirou desse meio, está me levando a outro foco. Então, deixa aí um forte abraço a todos, a paz de Cristo.